Vamos falar sobre o passe. O passe espírita é um momento muito importante e não importa onde você vai procurar esse atendimento de ajuda através do passe. As pessoas têm muitas dúvidas. O que é o passe? O que acontece no passe, né? Aquele momento lá que eu estou recebendo o passe. E o passe pode ser, você pode obtê-lo nas religiões, né? Nos segmentos religiosos espiritualistas, né? Espirituais. Então, numa casa espírita kardecista, num centro espírita de mesa branca, na Umbanda, enfim, aonde existe a manifestação espiritual, aonde estão ali presentes os médiuns. E o passe é uma ajuda muito importante para as pessoas que procuram um socorro, que estão passando por uma dificuldade. Então, depois que ela passa por um atendimento, ela vai receber o passe. É como se fosse uma transfusão de energias. Depois eu escrevi, tem umas coisinhas aqui também que eu vou ler. Então, o passe ajuda muito a pessoa. É como se fosse retirado as energias impuras, perniciosas, que estão contidas no corpo físico e no corpo espiritual da pessoa, do doente, do enfermo, né? Então são retiradas aquelas energias e há uma troca através de um médium passista, através de um médium que vai receber uma entidade espiritual e vai então aplicar o passe nas pessoas. E em cada situação, no kardecismo, na Umbanda, na mesa branca, no candomblé, cada um tem o seu jeito de que faça tudo funcionar, né? Cada um tem o tipo, o seu ritual, mas no fundo é um passe espírita. É um momento em que a espiritualidade, através de um médium, vai dar um socorro, um paliativo, né, para aquela pessoa que está passando por uma dificuldade. Portanto, o passe, não importa o lugar, ele é um momento de muita importância e que ajuda muitas pessoas, principalmente aquelas que estão iniciando um tratamento espiritual, né? Geralmente a pessoa ela vai falar se ela for numa casa espírita kardecista, ela vai ser recebida, ela vai ser ouvida por uma pessoa preparada. Desculpa a tossinha aqui, que é esse tempo aí. E depois ela vai ser encaminhada para o tratamento. E em outros locais também, na mesa branca também, sempre tem alguém que vai ouvir primeiro a pessoa. Num centro, num terreiro de Umbanda, acho que de candomblé também, é a mesma coisa. Sempre vai ter alguém preparado para recepcionar a pessoa. O que está acontecendo? Você está aqui, vamos conversar. Aí aquela pessoa que atende, ela está preparada para aquele tipo de atividade, de ser o primeiro a ouvir a pessoa. É onde a pessoa vai se abrir, é onde a pessoa vai se desabafar, ela vai relatar o que está acontecendo, ela vai chorar, enfim, ela vai se emocionar. E é esse atendente que vai então encaminhá-la, né, para o atendimento adequado. E geralmente, praticamente sempre, é necessário um passe, que é muito bonito. Os médiuns passistas, em qualquer segmento religioso e espiritualista, eles têm que ser médiuns bem preparados, porque eles vão doar também um pouco deles e também o que a espiritualidade vai enviar. O que nós vamos doar como médiuns passistas? Nós vamos doar amor. Vamos doar amor, vamos doar carinho, atenção, respeito, sabe? É tudo dentro de uma fé muito enorme, muito grande. Aí a espiritualidade atua através do médium e faz todo o processo de limpeza, de depuração, de transfusão de energias. Esse é o médium passista, ele tem que estar sempre muito bem preparado, porque é um momento muito importante, tá bom? Mas vamos então aí agora seguir com os vídeos. Eu vou fazer uma leiturazinha aqui e depois tem mais uns videozinhos
Espero que vocês gostem. Não, vocês estão vendo que eu estou mesclando, né, as atividades kardecistas com a Umbanda, com muito respeito aos dois. Eu sou um kardecista, sou um espírita kardecista, mas já gravei outros vídeos aí falando sobre isso. Então, aos nossos irmãos umbandistas também, a qual merece todo o nosso respeito. E porque nos meus grupos do Facebook, do Zap, do YouTube, gente, o que tem de umbandista, vocês não fazem nem ideia. Eu já falei para vocês no outro vídeo, tem padres, tem pastores, tem católicos, tem evangélicos, mas tem muitos umbandistas. Tem também de outros segmentos espiritualistas, como o candomblé, até mesmo da quimbanda. Tem. Então, se eles participam do meu grupo, nada melhor do que eu repartir também o meu grupo com todos eles, porque um aprende com o outro, e cada um dentro do seu nível de conhecimento, de experiência. Tá? Aqui diz assim, olha, o passe espírita é uma transmissão de energia físico-psíquica, operação de boa vontade, dentro do qual o companheiro de bem, fez um barulhinho aí, desculpem, o companheiro de bem cede de si mesmo em benefício dos irmãos necessitados. O Espiritismo oferece uma visão mais abrangente do assunto, que resumidamente podemos assinalar assim. O passe é uma transmissão conjunta ou mista de fluidos magnéticos provenientes do encarnado e de fluidos espirituais, oriundos dos benfeitores espirituais, não devendo ser considerada uma simples transmissão de energia animal, que seria a magnetização. A aplicação do passe tem como finalidade auxiliar a recuperação de desarmonias físicas e psíquicas, substituindo os fluidos deletérios por fluidos benéficos, equilibrar o funcionamento de células e tecidos lesados, promover a harmonização do funcionamento de estrutura neurológica, que garante o estado de lucidez mental e intelectual do indivíduo. O passe é usualmente transmitido pelas mãos, mas também pode ser feito pelo olhar, pelo sopro ou à distância, por intermédio das irradiações mentais. Muito importante isso, né? A transmissão e a recepção do passe guarda relação com o poder da vontade de quem doa as energias benéficas e de quem as recebe. Então precisa uma boa vontade dos dois, né? A cura verdadeira das doenças está relacionada ao processo de reajuste do espírito, que pode extrapolar o limite de tempo de uma reencarnação, sendo o passe apenas um instrumento de auxílio. Para prevenir-se contra enfermidades, perturbações não previstas na lei de causas e efeitos, veja bem, tá? É necessário que a pessoa defina e siga uma programação de melhoria moral, de esclarecimento espiritual. O que quer dizer que existe a lei de causas e efeitos. Nós temos aqui a nossa encarnação e nós temos que passar por essa ou por aquela situação, por essa ou por aquela enfermidade, por esse ou por aquele problema. Isso está dentro da lei de causas e efeitos. Nós viemos, lei de causas e efeitos, nós viemos aqui para isso, para repararmos isso. Agora, às vezes nós extrapolamos, nós excedemos e fugimos até mesmo da lei de causas e efeitos, né? Então, se era para vir uma enfermidade pequenininha, vai vir uma enfermidade muito maior e muito mais grave, uma situação um pouco mais suave, e ela vai ficar muito mais complicada, porque nós excedemos, nós cometemos erros além do que já tínhamos cometido, viu? Então nós temos que prestar muita atenção com isso, por isso que ele diz que é muito necessário, né, que a gente tenha sempre uma melhoria moral, e um esclarecimento espiritual, uma reforma íntima, e que sejamos pessoas de boa conduta, pessoas boas. Tá? O Emmanuel, o mentor espiritual de Chico Xavier, ele fala assim do passe. É como a transfusão de sangue representa uma renovação
das forças físicas, o passe é uma transfusão de energias psíquicas, com a diferença de que os recursos orgânicos são retirados de um reservatório limitado, que é o do médium, né? E os elementos psíquicos são do reservatório ilimitado, que é das forças espirituais. Vamos prosseguir. Se você estiver gostando aí, ó, dá um joinha, se inscreva aqui no nosso canal, tá bom? Faz um comentário, divulga aí, vamos todos juntos, sempre na mesma caminhada de evolução, aprendermos também a prática do amor, da caridade, sempre obedecendo os grandes ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Um abraço a todos. Vamos dar prosseguimento aí. Boa noite, amigos do Vida Além da Vida. Hoje nós vamos falar sobre passe e magnetismo com Dona Nena Galves e com o Dr. João Cosmiscas. Boa noite. Boa noite. Dona Nena, no passe, há influência do magnetismo? Existe o médium. O médium tem magnetismo. O perispírito é um corpo entre o médium e o espírito. O espírito está atuando no médium. É lógico que esteja uma ligação entre o espírito e o médium. Então, no passe, há aquilo que o médium coloca da parte dele, mas o que o espírito também põe através desse contato com o médium. Com o médium. E, doutor João, o que diz a medicina sobre o magnetismo como recurso terapêutico? Bem, quando nós falamos de uma determinada ciência aqui na Terra, há de se entender que essa ciência, ela envolve certos aspectos que são limitantes do ser humano. Quando alguém diz assim, porque os cientistas falaram que isso é assim e está acabado. Não, a resposta que se tem é através de uma pergunta. Por acaso a ciência deu a sua última palavra a respeito de tudo? Ela sabe tudo? Não. E desenvolve tudo? Não é verdade. Então, nós temos as forças chamadas elementos naturais. Quais são os elementos naturais? São as chamadas leis naturais, que governam a parte material e a parte espiritual ou moral. As leis naturais, que são leis divinas, perfeitas e derrogáveis, nós temos dentro das leis divinas as leis da matéria e as leis morais. Sim. Quais são as leis da matéria conhecida? As chamadas forças da matéria. Nós temos a lei da gravidade. Nós temos o magnetismo. Sim. Nós temos as forças atômicas da periferia, chamada força nuclear fraca, e a interna do núcleo, chamada força nuclear forte. Ainda que eu não acredite nas chamadas leis da matéria, ela não deixa de existir. Se eu não acreditar na lei da gravidade, se eu jogar uma pedra para cima e falar não acredito na lei da gravidade e não sair de baixo, ela vai me cair na cabeça. Então Sim. Não é porque eu não acredito numa lei que ela não existe. O magnetismo existe. E ele faz parte das leis da matéria. Interessante. Isso não é crença. Isso é ciência pura e absoluta. Mas como que isso chega
em termos da aceitação do magnetismo dentro da medicina oficial. Antigamente, nós não conhecíamos todos os elementos que nós temos os recursos. E, queira ou não, como toda ciência, a medicina também vive o caminho mais fácil. O rio corre pelo caminho mais fácil. É aquele momento da medicina em que surgiu a cirurgia, surgiu os elementos químicos. Sim. E as pessoas passaram a endeusar e utilizar mais frequentemente e transformaram pelo número e pelo poder político e econômico aquilo ali como a medicina oficial. Mas ninguém nega a existência da homeopatia. A homeopatia, ela é fundamentalmente o que nós chamamos de uma medicina magnética. Ou uma medicina que não há dito química. Ou seja, ela trabalha com os elementos magnéticos, seja dos seres vivos ou inanimados. Mas foi Hahnemann que exatamente aliando a ciência e a nova descoberta, que foi quem mais ativou o passe. Então, Hahnemann utilizava o passe. O Hahnemann utilizava o passe. Tanto é que era comum na época de Kardec, né, dona Nena, estudar o magnetismo. Porque diz assim, mas Kardec não fala sobre o passe. Exatamente, porque não fala diretamente o nome passe, que é a maneira como se utilizavam as mãos, aonde podia se expressar o magnetismo, não é? Sim, mas hoje já existem estudos dentro da medicina chamada oficial sobre imposição de mão. E não se nega o benefício. Em todos os estudos, mostra que a imposição de mão dê o nome que quiser, mas é o passe. Mas uma não anula a outra, né? De maneira Esse é nenhuma. o problema. Não existe. Nós somos um ser com corpo físico. Sim. E nós somos um ser espiritual. E sabendo que o corpo físico, que é chamado matéria, ele obedece às leis da matéria, então ele obedece ao mecanismo do magnetismo. E sabendo mais ainda, como Rutherford colocou, que a matéria não existe. Onde estão os materialistas? Onde ele mostrou que o átomo, ele é composto de buracos, ele é composto de forças atômicas, ele é composto de forças magnéticas e elétricas. E ele diz assim, tudo que vocês chamam de matéria nada mais é do que ondulatória eletricidade. Então, a matéria, ela se submete ao magnetismo e ainda que eu não acredite, ele existe. E, dona Nena, dá para estudar o espiritismo sem levar em conta o magnetismo? E por que não levá-lo em conta? O espiritismo ensina que se estude. E como disse o Dr. João, se ele, Kardec mesmo, estudou. Ora, ele existe, nós temos que estudá-lo, saber o porquê, o que existe, o que se pode fazer. Estudar espiritismo sem estudar magnetismo? Claro que se pode, mas se deve estudar também. Para compreender melhor. Para compreender melhor. E não dizer, não, porque é só magnetismo é válido. Ou só o passe, eu não preciso, o médium ter magnetismo. É o espírito que dá. Ora, mas se o espírito não precisa do médium, então ele vai pegar o doente no leito, no outro lugar, sem o médium. E o doente precisa dessa vibração também do encarnado, então né? Deve se estudar também, sim. E, doutor João, o magnetismo é igual para todos, como lei? Como que é isso? Não. Tem uns que tem mais, uns que tem menos? Não, nenhum. O espírito André Luiz, no livro No Mundo Maior, ele esclarece muito a respeito da mente e das suas formas de adoecer ou ela se melhorar e se curar. Jesus foi extremamente claro ao dizer que o homem só terá solução quando ele for médico de si mesmo. Aí demanda que a sua produção mental é protetora ou deletéria a ele mesmo. Então, André Luiz nos diz assim, que não existem duas mentes iguais. Consequentemente, não existem dois cérebros iguais. E diz mais, que o padrão vibratório magnético de cada um é como se fosse uma impressão digital. Olha que interessante. Quer dizer, a força é universal, mas a maneira como cada um absorve essa força... Através da vontade. Também. Nós vamos chegar lá. Do departamento de vontade. Nós vamos chegar lá. Ou seja, o magnetismo
é uma obrigação que a gente tem, é um relacionamento que se usa, mas fundamentalmente é uma produção individual. Como se fala hoje em dia, nós somos únicos. Nós somos criados individualmente. Nós somos iguais no aspecto, mas funcionalmente nós somos únicos. E, dona Nena, a senhora está falando num ponto interessante sobre a vontade, né? Tanto no magnetismo como no passe. Qual é o papel da vontade nesses termos? Essa parte, porque assim como, por exemplo, na mediunidade, o teor de mediunidade, nós diríamos o grau, a intensidade, no magnetismo também há pessoas que têm uma intensidade maior do que outras. Nós vemos como, por exemplo, o líder. O líder sempre tem um magnetismo muito grande. Ele consegue atrair, envolver, deslumbrar, cativar. Então, isso se chama um magnetismo na voz, no olhar, nos gestos. Tudo nele faz com que ele se torne mais persuasivo, mais atraente. Mais... E no caso do passe, por exemplo, desse médium aplicando o passe, é maior. É maior porque ele tem vontade de curar, ele quer fazê-lo. No que ele impõe a mão, essa vontade de ter faz com que ele se alie ao espírito. E é aquela combinação perfeita de atuar como intermediário. O espírito usa o magnetismo do passista. Acho que entra aí fé e vontade, né, dona Nena? Fé também, né? Vontade, evangelização. O papel da fé no passe. O papel da fé, da vontade, da evangelização. Quando o magnetismo for bem estudado, sim, dentro das leis morais, nós vamos resolver estudar melhor aqueles processos dito milagres. E a pergunta é justamente essa. No caso do magnetismo, qual a influência da nossa moral? Então, dona Nena falou muito da vontade. Nós havemos de diferenciar dois elementos que se confundem muito. Um é chamado desejo, o outro é chamado vontade. O desejo é físico. Quando uma mãe pergunta para um filho, qual é o seu desejo de um determinado alimento, de uma determinada comida, ela falou a realidade, é físico. A vontade é mobilizadora, como diz dona Nena. E dentro do magnetismo, como a dona Nena também começou, ele é o direcionador, ele é o impulsionador. A vontade é que modifica isso, que alavanca. Alavanca. E sendo que o magnetismo, ele obedece a um determinado padrão, em que nós chamamos de padrão vibratório de cada um, ele se divide em uma intensidade variável, que nós chamamos ondas longas, aqueles de baixa intensidade, de baixo poder de penetração e transformação. Ondas curtas, passando pelas ondas médias, como alguma coisa que mais alcance maior e de maior penetração. Os homens comuns, como nós, trabalhamos em ondas longas, graças a Deus, de pequeno alcance e pequeno poder de transformação. Os espíritos mais elevados em ondas curtas e os mais elevados ainda em onda ultra curta, com alto poder de transformação. Sim, então esse padrão vibratório, ele é mutável conforme a nossa elevação moral. Com a nossa elevação moral, que vai modificar o padrão de vontade. A vontade é espiritual, é mental. Por isso, quanto mais elevado em todos os aspectos o espírito, mas principalmente na moralidade, aí a sua vontade é mobilizada para o bem. É uma alavanca da vontade. O espírito faz a força para a vontade e a vontade para o magnetismo, para atrair exatamente o que ele deseja fazer. Vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida. O programa Vida Além da Vida tem o apoio cultural da Livraria Espírita União. Adquira estas e outras importantes obras na Livraria Espírita União. Sempre as melhores publicações espíritas do país.
livros de todas as editoras espíritas, descontos especiais para centros espíritas, associações, livrarias e clubes de livros. Livraria Espírita União, Avenida Rangel Pestana, 233, ao lado da estação Sé do metrô. Voltamos com Vida Além da Vida. E no caso da pessoa que tem um bom magnetismo, como a senhora diz, e trabalhar para o mal? Exatamente, ela se alia a essas forças espirituais por sintonia. Se o magnetizador ele também não tem aquela sintonia com esses espíritos, como disse o Dr. João, mais evoluídos, ele está fascinando, despertando aquela criatura não para o lado benéfico, mas para o lado que ele quer manipular. Então, realmente, nós vemos que isso acontece com muito magnetizador, não é? Então, o magnetizador, ele tem a energia que é característica dele. Se ele vai trabalhar para o bem ou para o mal, é outra história. Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, tem uma página que cai sempre para nós, chamada Produzimos. Essa página diz assim: se você se paralisa, você vai produzir podridão. Se você se ergue e se mobiliza para o bem, você vai produzir a divindade, a mão de Deus que atua ajudando o homem através da mão do próprio homem. Agora, o plano espiritual, ele deixa o ser humano agir muitas vezes por conta própria, é o livre-arbítrio. Mas tem um momento... porque tem que respeitar, né? Que ele diz chega também. Então, ele pode não prejudicar aquele que está sendo magnetizado, desde que ele não tenha o mesmo processo mental. O caso do passe, se eu não tiver fé, eu vou receber a mesma coisa? A mesma não, mas recebe também. Porque o mundo espiritual não vai agir? Nós não dissemos que são os dois? Ele pode agir menos naquela pessoa, mas aquele contato que ele precisa, nós vemos quantas pessoas fazem a ditas curas sem acreditarem. Por quê? É o despertar. Então, age também, como não? São várias facetas. E no caso, por exemplo, da casa espírita, que usa-se também a fluidificação das águas, é a mesma coisa essa imposição de mãos para o magnetismo, para magnetizar essas águas? Como é que funciona isso, doutor João? A água é um elemento natural que com maior facilidade, devido aos seus aspectos físicos, que recebe o magnetismo. Mas outros elementos podem receber o magnetismo. Não tem jeito. Nós temos os exemplos das chamadas objetos enfeitiçados. Nada mais do que são objetos magnetizados. E não é o objeto por si só que é mal, mas a força magnética que foi colocada e imantada a ele. Assim como nós podemos ter os alimentos envenenados mentalmente por alguém que produz aquele alimento com mau pensamento. Verdade. E desequilibra as pessoas. Então, se a pessoa acredita que existe o objeto enfeitiçado, se existe o alimento envenenado pela mente, por que ele não acredita na água fluida? Então, no que é bom, as pessoas têm dificuldade para acreditar, né, dona Nena? Eu vi o Chico magnetizar água e a água fica leitosa. O ectoplasma levou a garrafa polo, fluidificou a água de sopro. E a água é clara, limpa, ficou turva. Não turva, ela ficou opaca, cheia de ectoplasmas. A gente tem essas leis em nós, né? E não percebemos o quanto podemos fazer, né? Ele fez isso a favor do próximo. Que estava hospitalizado, e depois para um neto da Yolanda César. Ele chegou aqui e eu disse que ele estava muito mal, internado no Sabará, com pneumonia dupla. E o Chico disse, meu Deus, ainda ele disse para uma amiga íntima, meu Deus, a ligação desse neto era muito profunda, é muito profunda com o Gaudes. Não pode acontecer nada com esse neto. Eu pedi a água para fluidificar, ela ficou leitosa.
Olha. E ele já estava falando, era bonitinho, ele dizia assim, me dá água de cataplasma. Porque ele perguntou que água era essa. Eu falei, é ectoplasma do tio Chico. E ele disse, eu quero a água com cataplasma. Então ficou aquilo assim. Mas vimos que é a transformação da água, e André Luiz fala no passe de sopro. Sim, André Luiz, quem também não... Mas na verdade, dona Nena, o mais importante é aquilo que a gente tem como lei fundamental. Não é porque nós ignoramos, ou diz o homem, eu não acredito em alguma coisa, que aquela coisa não existe. É uma questão de tempo. Sim. O elemento ignorância, ele é limitador. E o elemento orgulho impede o homem de ver a realidade. É verdade. E no caso do passe, doutor João, ele atuaria para curar doenças físicas ou as doenças da alma? Então, vamos pegar uma ciência, uma parte da medicina dita magnética, que é a homeopatia. Eu estudei homeopatia, não exerço homeopatia, mas me trato com ela também. Tá. Não como exclusividade, porque também faz parte do orgulho daqueles que não aceitam o outro lado. Tem orgulhosos dos dois lados. Mas o que é importante dizer é o seguinte, que a homeopatia ela classifica as doenças em chamadas funcionais, lesionais e incuráveis. O que é uma doença funcional? É um distúrbio magnético energético funcional de um determinado conjunto celular ou órgão. Muito bem, nesse aspecto, a medicina chamada magnética, o passe magnético, ele é imediato. Nas doenças chamadas lesionais, onde o distúrbio magnético energético foi duradouro ou mais profundo ou mais intenso, ela colabora sempre. E nos chamados casos incuráveis, onde o distúrbio não permite mais a recuperação à normalidade, ela, no mínimo, produz elementos sedativos e de aceitação. E, dona Nena, para terminar, por que precisamos receber o passe? Se nós já temos toda essa força, se nós já temos tudo isso no universo. Meu Deus do céu, é se nós nos encontramos imunes, que não precisamos de mais ninguém. E nós precisamos de todos. Quando um amigo, ele... desejoso de nos amparar, coloca a mão sobre um órgão nosso doente, com aquela vontade de servir, está nos aplicando um passe e nós somos beneficiados. Então, por que dispensar de uma coisa que é uma doação? Seria a mesma coisa que dizer, eu não preciso de ninguém na terra, eu sou único e me basto. É muito orgulho, como disse o doutor João. Nós precisamos de todos, e através daquele que muitas vezes nos parece que é o que menos conhece na casa espírita, e você, ao levantar a mão e te dar um passe, você sente a energia dele da cabeça aos pés. É uma troca, né? É uma troca de energia. Ele quer servir você, então é importantíssimo. Eu acho, e até um exemplo de uma pessoa que dirige uma casa espírita, ou que tem uma tarefa, sentar na cadeira do passista mais humilde, porque ele se sente até honrado, e você não sabe o quanto você pode ser beneficiado. Porque ele está dando, ele se acha importante em doar. E é quando você recebe uma descarga de fluidos importantíssimo. Eu acho que aquele que não toma o passe porque acha que não precisa, que sozinho se basta, ele está obsedado. Dona Nena, na ciência espírita, nós sabemos que toda alteração magnética energética começa na mente, ou seja, no espírito, e se manifesta no corpo. Então, a doença física, ela é secundária e não primária. É lógico. O passe trata a origem. Se ele vai conseguir recuperar os efeitos deletérios a longo prazo, é outra história. Por isso que ele se beneficia sempre, porque ele trata a origem. Por isso que a gente tem nos centros espíritas uma frase que diz assim:
O tratamento espírita, o passe, não prescinde, não dispensa o tratamento médico. E eu brinco com as pessoas que eu vou colocar nos hospitais, dizendo que o tratamento médico não dispensa, ou seja, não prescinde o passe. Ok, obrigada, doutor.